Bom, pessoal, então, resolução da linha de exercício sobre tabela periódica. A lista está na plataforma, beleza? Eu vou acompanhando aqui com a minha e vocês aí tentem de alguma maneira ir acompanhando comigo, tá bom? Então, vamos lá, turma. Tchan, 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 tchan. Olha só, beleza. Temos aqui, o primeiro exercício, a primeira questão. Vamos lá. Um professor entregou uma substância pura a seu aluno, a fim de que a identificasse. As únicas informações disponíveis são que a substância poderia ser simples. O que é uma substância simples? É aquela formada por apenas um tipo de elemento químico, não é isso? Ou composta, formada por mais de um elemento químico. E que apresentava, na camada de valência, 5 elétrons em um orbital D, além da possibilidade de apresentar elétrons em outros orbitais. Sem fazer uma análise da substância, somente observando-a visualmente, assinale o que for correto quanto à conclusão a que o aluno poderia chegar. Então, pessoal, vamos conversar algumas coisas aqui da relação entre os elementos químicos, entre a distribuição eletrônica e a tabela periódica. Deixa eu mudar a cor da minha canetinha aqui. Pronto, ótimo. Alguém está falando comigo aqui no bate-papo? Deixa eu ver o que é. O bate-papo não está querendo aparecer. Aqui, apareceu. Pode fazer sim. Pode fazer no caderno? Claro, pode fazer no caderno. Então, vamos lá. Então, pessoal, observações importantes. A substância poderia ser simples, ser simples ou composta e que ela apresenta na camada de valência 5 elétrons em um orbital D. Tudo bem? Então, vamos lá. Se a substância fosse um metal, poderia ser um metal da família do manganês? Poderia ser um metal da família do manganês? Já de antemão, sugiro a vocês que abram o livro na página em que temos a tabela periódica, certo? E esta página, vou dizer agora. A tabela periódica está no livro de vocês na página 27, certo? Do módulo 2. Página 27 do módulo 2, unidade 3, capítulo 4, certo? Então, turma, vamos lá. A primeira pergunta é se a substância fosse um metal. Se ela fosse um metal, poderia ser um metal da família do manganês, Então, eu disponibilizei aqui uma tabela periódica para a gente consultar. Olha bem aqui, O manganês, ele está nessa família aqui, certo? Sim! Agora vocês têm que prestar atenção no seguinte. Os elementos que estão aqui nessa região aqui, os elementos que estão nessa região aqui. Opa, ali não, aqui sim. Todos esses elementos, pessoal, eles vão ter aqui, o subnível D preenchido e aqui o subnível F preenchido como sendo o subnível mais energético, certo? Então, ele pergunta se pode ser um elemento da família do manganês. Observe que o manganês, aqui vamos pegar exatamente o manganês como exemplo. O manganês, o número atômico dele é 25, não é isso? O número atômico igual a 25. Vamos distribuir os elétrons do manganês aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d5, certo? Só que o problema está contando para a gente, que ele possui na camada de valência. O que é camada de valência? Não é a última camada da distribuição? A camada de valência do manganês estaria aqui, na camada N. Percebe que na camada N ele possui 2, não é isso? Então, o que está acontecendo, pessoal? Para ter 5 elétrons na camada de valência, esses 2 elétrons têm que ser perdidos. Ou seja, quando um problema está falando aqui que pode ser um metal da família do manganês, estamos falando do íon manganês Mn2+. Por que, professor, 2+? Ora, porque ele vai perder esses 2 elétrons aqui, e aí sim, esta camada M vai ser a camada de valência, turma, certo? E neste caso, quando a gente tem essa camada de valência, sim, nós temos o subnível D com 5 elétrons, ou seja,
Se a substância fosse um metal, poderia ser o metal da família do manganês? Verdade verdadeira, tá bom? Então, esse item 01 aqui, ó, ele fica como sendo o quê? Verdadeiro, tá bom? Então, vamos lá, vamos adiante. O item 2 aqui. Se a substância fosse um sal, galera, o que é um sal? Um sal, ele é formado por um cátion, né? Um cátion, que vai ter uma espécie positiva, né? Que vai ter uma carga negativa, e um ânion, que vai ter uma carga o quê? Negativa, não é isso? É um composto formado por um cátion e um ânion, ou seja, ele também diz que poderia ser uma substância composta no enunciado, não falou? Então, sim, pode ser um sal. Agora, vamos ver se essa análise faz sentido, né? Por que pode ser um sal do ferro 3+? Vamos testar essa hipótese? Por um acaso, o ferro, né, o metal ferro, ele pode formar, né, o cátion 3+? Vamos apagar aqui a nossa distribuição eletrônica para poder fazer a distribuição do ferro. Só um segundinho que já atendo vocês. Né? Observem que o ferro, por sua vez, ele possui na sua distribuição eletrônica quantos elétrons, hein, pessoal? Vamos olhar na tabela periódica. O ferro está exatamente do ladinho do manganês. Né? O ferro ele possui 26 elétrons na sua distribuição eletrônica. Então, ele vai apresentar um elétron a mais que o manganês. Então, vamos tirar esse Mn2+ aqui. E o ferro agora a gente vai distribuir os 26 elétrons. Até aqui, ó, dá 20. 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, aqui seria 3d6. Beleza, turma? 3d6. Agora, veja bem. O ferro 3+, ele é 3+, porque ele perdeu 3 elétrons, não é, galera? Como é que a gente faz a distribuição de um cátion? Bom, a gente faz a distribuição do elemento químico, né, no seu estado sem perder e sem ganhar elétrons, no seu estado fundamental, não é isso? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar os elétrons da camada de valência e depois, se necessário, tirar elétrons do subnível mais energético. Então, o ferro 3+ vai ter qual distribuição? A gente vai tirar esses 2 elétrons aqui da camada de valência, não é isso? E ainda assim, precisamos retirar mais um elétron, não é? Então, desta camada M aqui, ó, qual o elétron que a gente retira? Do S2, do P6 ou do D6? Tchan, 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 tchan. A resposta é exatamente do D6. Por quê? Porque o D6 agora passa a ser o nosso subnível mais energético. Então, a configuração que era D6 agora passa a ser o que aqui, ó? Tantã, passa a ser D5, exatamente como o exercício sugere, né? Então, se fosse um sal, poderia ser um sal de ferro 3+? Sim, né? O cátion deste sal poderia ser o ferro 3+. Deixa eu ver as perguntas que tem aqui. Todos os livros já têm a tabela, né? Periódica, beleza, obrigado, viu? Os nossos livros, todos eles têm a tabela periódica no final do livro. Fiquem à vontade para utilizá-la. Tenham-na em mãos aí, né? Para ir consultando e já ir pegando essa manha de consultar a tabela. Então, vamos lá, item 4. Se a substância fosse um metal, poderia ser o nióbio? Galera, por quê? Né? Vamos voltar aqui na nossa tabela periódica e vamos ver aqui, ó, por quê que pode ou não ser o nióbio. Observe que o nióbio está exatamente nessa posição aqui da tabela periódica. Estão observando? Agora, olha só essa próxima figura. Pessoal, todos os elementos, né, já falei, vou repetir. Esses elementos que eu estou marcando aqui, né, eles vão apresentar esses amarelos aqui, ó, todos terminando com subnível mais energético em D. Não é isso? Já esses aqui, ó, os actinídeos e lantanídeos, eles vão terminar em F, certo? O molibdênio, ele está aqui, ó. Ele não fala do molibdênio, ele fala do nióbio, na verdade. O nióbio está exatamente aqui, ó, no grupo 5. Veja que no grupo 5,
Veja que no grupo 5 eles terminam em D3 e o exercício fala D5. Então, esta alternativa fica sendo falsa. Não pode ser o nióbio. Beleza? Deixa eu ver as perguntas aqui no bate-papo. Eu não sei porquê, mas o meu bate-papo está demorando para abrir. Eu clico nele e não tenho a tela para ver as perguntas. Eu não sei por que isso está acontecendo. Ah, apareceu. Bom, vamos de novo aqui, né? Por que que a primeira está certa? Vamos lá, pessoal. Ele fala, se a substância fosse o metal, poderia ser o metal da família do manganês, né? Vamos voltar aqui, então, né, nesse item. Deixa eu apagar aqui. Bom, vamos lá. Primeiro é o seguinte, né? O exercício ele dá algumas dicas para a gente. Ele fala aqui, ó, que a substância pode ser simples ou composta, não é? Aí ele está falando se fosse um metal, por exemplo, um metal alumínio, só tem átomos de alumínio. Então, metais, de maneira geral, no seu estado sólido, eles são substâncias simples. Então, até aqui está tudo bem. Né? Aí ele pergunta, se fosse um metal, poderia ser um metal da família do manganês? Ora, a resposta é sim. Por quê? Vamos lá de novo. Ó. A família do manganês é essa aqui, certo? Essa aqui é a família do manganês. E se a gente observar, né, o grupo 7, não é isso? É o grupo 7. Se a gente observar, o grupo 7, todos eles terminam com elétrons em D5. Não é verdade? Sim, isso é verdade. Agora vamos prestar atenção na distribuição do manganês. O manganês ele tem 25 elétrons na sua camada de valência. Então vamos distribuir os elétrons. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, até aqui deu 20. Não é isso? Então, agora em 3D, vamos colocar aqui ó, os 5 elétrons restantes para completar os 25 do manganês. Então, galera, a gente aqui ó, encerrou a distribuição eletrônica do manganês, certo? Só que para formar o metal manganês, esses 2 elétrons aqui ó, são perdidos. E aí a gente passa a ter qual configuração? 3D5. Na estrutura do metal, a gente vai ter esta configuração eletrônica aqui. E por isso, este item fica verdadeiro. Tá bom? Então tá, espero que tenha entendido. Agora a 4, né? Se a substância fosse um metal, poderia ser o nióbio, né? Por que não pode ser o nióbio? Vamos lá. O nióbio está aqui ó, na tabela periódica, tudo bem? Observem que ele está aqui ó, no grupo 5. No grupo 5, pessoal, no grupo 5, que é este aqui, vejam que os elétrons né, terminam em 3D3. E o exercício diz que são o quê? 3D5. Não é isso? A distribuição do nióbio fica assim, ó. Vamos lá? Vamos fazer a distribuição do nióbio? O nióbio tem 41 elétrons para ser distribuídos. Olha o número atômico dele, 41. Vamos usar aqui o nosso diagrama que já está pronto para poder fazer esta distribuição. Então, são quantos elétrons? Já me perdi aqui. Isso, 41, né? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, 3d, 10, 4p, 6, até aqui deu quantos, hein, galera? 20, 30, 36, aqui, ó, 4s2 e 4d3, é isso? Vamos contar? 2, 4, 10, aqui, 20, 30, 36, 38, 41. Exatamente. Esta aqui é a configuração do nióbio. Beleza? Agora vejam bem aqui. Para chegar ali, ó, no subnível D, esses 2 elétrons deveriam ser perdidos.
Só que quando esses elétrons são perdidos, a gente passa a ter uma configuração na camada de valência que passa a ser essa, né? Na camada de valência, a configuração fica sendo 3D3 e não 3D5. Até que sim, é um metal, mas não com configuração 3D5. Beleza? Então tá. Então esse aqui está... Deixa eu apagar o que eu escrevi aqui, porque eu acho que vamos precisar de fazer mais uma distribuição. Então, o primeiro está verdadeiro, o segundo verdadeiro, o quarto está falso, não é isso? Então, vamos adiante. 8. Se a substância fosse um sal, poderia ser um sal de cobalto 2+? Vamos lá ver o cobalto na tabela periódica. O cobalto está exatamente aqui, ó, número atômico 27. A distribuição do cobalto ficaria assim, ó. Deixa-me voltar aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui deu 20, não é, pessoal? Então, a gente teria o quê? Ó, 7 elétrons aqui. Então, na formação do sal de cobalto 2+, esses 2 elétrons seriam perdidos, não é? Ó, o cobalto 2+, ele perde esses 2 elétrons e passa a ter essa configuração na sua camada de valência. Só que o subnível D está preenchido com 7 elétrons. Este é o problema. E o problema fala que ele tem o quê? Na camada de valência, 5 elétrons em um orbital D. Então, por isso, o cobalto 2+ não vai formar, né, o sal em questão. Então, é falso. Aí ele fala aqui, ó, com certeza essa substância, né, a substância que ele está tratando vai ter um elemento, ó, com certeza essa substância teria um elemento do período. Aí ele está falando agora de período, galera. O que é o período? Período são as linhas, não é isso? Ó, do quarto, quinto, sexto ou sétimo período. Vamos lá? Galera, para estar aqui, ó, para estar aqui, né, com o subnível D preenchido, tem que estar onde? Tem que estar aqui, ó, nessas linhas, ó, nessas linhas. E essas linhas estão exatamente em quais períodos? No quarto, quinto, sexto ou sétimo período. Então, este item está verdadeiro. Tá bom? Então, ficam sendo verdadeiros aqui, ó, os itens 01, 02 e o 16, né? Aí o total da soma dá 19. Tudo bem, galera? Beleza? Então, vamos adiante. Então, pessoal, eu queria que vocês dessem uma atenção, né, para isso aqui, ó, para essa tabelinha aqui, ó. Deem uma atenção para ela, por gentileza. Por quê, professor? Ah, porque ela te ajuda muito, né? Se você entende que aqui, ó, nesse primeiro, né, nesse primeiro grupo B aqui, ó, da esquerda, né, a gente tem um elétron em D, aqui temos 2, aqui temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui pode te ajudar muito, tá bom? Então, beleza, vamos adiante. Vamos lá. 2. Os cientistas dizem que a ingestão de poucas quantidades diárias de vinho, 1 ou 2 taças, pode proteger o coração e o cérebro. Os vinhos são ricos em microminerais como ferro, zinco, cobre, cromo, selênio, cobalto, iodo, manganês, molibdênio e flúor. A mistura de microminerais com polifenóis, também presentes na bebida, é boa para prevenir doenças, dizem os cientistas. Essa é uma matéria do Globo ali, né, de 2011. Então, vamos lá. Relacionando as configurações eletrônicas. Então, ó, relacionando as configurações eletrônicas dos elementos citados como microminerais com suas posições na classificação periódica, verificamos que, vamos lá, os ametais citados pertencem ao grupo dos calcogênios e ao grupo dos halogênios, possuindo 6 e 7 elétrons no subnível mais energético. Primeiro, quais são os ametais que estão presentes aqui? Ó? Vamos lá? Ferro é ametal? Não. Zinco também não. Então, vamos lá. Metal, zinco, metal. Cobre, metal. Cromo, metal. Opa! Selênio é metal? Selênio é um ametal.
Depois, cobalto é metal. Iodo, ó, o iodo também é um ametal, não é isso? Manganês é metal, molibdênio é metal e flúor é um ametal. Então, a gente tem o selênio, o flúor e o iodo. Galera, iodo e flúor, sim, são o quê? São da família 7A, família dos halogênios, beleza. E o selênio é da família 6A, família dos calcogênios. Só que onde está o erro nessa questão? Porque ele está falando o seguinte, ó, quem é da família 6A, ele vai ter de fato o quê? 6 elétrons. Mas onde, pessoal? Na camada de valência. E quem é da 7A vai ter 7 elétrons onde? Na camada de valência. E ele está falando que são elétrons exatamente onde? No subnível mais energético, né? Lembrando que subnível mais energético é o último a ser preenchido no diagrama de Linus-Pauling. Não é isso? Então fica errado. Letra B. Todos os metais citados pertencem ao quarto período da classificação periódica e possuem elétrons distribuídos em 4 camadas. Olha, isso seria verdade se não houvesse aqui, ó, o molibdênio. Vamos olhar na tabela periódica? Ele fala aí, ó, zinco, cobre, cromo, cobalto e manganês. Zinco, cobre, cromo, cobalto e manganês. Deixa eu apagar aqui, ó. Olha o zinco, olha o cobre, olha o cromo, olha o cobalto, olha o manganês. Agora, olha onde é que está o molibdênio. Então, todos os que eu falei anteriormente estavam aqui no quarto período, e quem está no quarto período tem elétrons até a 4ª camada. Agora, o molibdênio está no 5º, né, pessoal? Então, este item fica falso. Beleza? Então, o item B aqui, ó, está falso. O item A, falso. O item B, falso também. Letra C. Um dos ametais apresenta propriedades semelhantes às do oxigênio, pois ambos possuem o mesmo número de elétrons da camada de valência. Pessoal, isso é verdade, porque o oxigênio, cadê aqui, ó? O oxigênio, ele está em qual grupo, pessoal? Ele está no grupo 6A, não é verdade? O oxigênio está no grupo 6A. Quem é que também está no grupo 6A desses ametais? O iodo não, o iodo está na 7A e o flúor também. Qual é a outra substância? Né? O outro metal é o selênio. O selênio está na família 6A junto com o oxigênio. Não é isso? Sim, é verdade. Então, este item está o quê? Ele está certo, porque quem é da família 6A tem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, que é 6. Tudo bem? Vamos ver os demais aqui, ó. Os metais citados são elementos de transição e apresentam na camada de valência elétrons distribuídos no subnível D. Não, pessoal, apesar de serem metais, todos esses metais estão onde? Estão nesse intervalo aqui, ó. E eles não têm a camada de valência no subnível D. Eles têm o quê? Eles têm o elétron mais energético, o subnível mais energético no nível D. Vou voltar aqui no exercício anterior só para vocês verem, ó. A gente distribuiu os elétrons aqui, ó, tá vendo? Tananã, 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 e viu que a camada de valência tinha 2 elétrons, não era isso? Só que o subnível mais energético era o D. Tomem cuidado para não confundir o subnível mais energético com a camada de valência, tá bom? Então, isso aqui, ó, fica errado, porque apresentam na camada de valência elétrons distribuídos no subnível D? Não. Na camada de valência, eles vão apresentar o subnível S. Só que o subnível D vai ser o subnível, naquilo que a gente chama de SME, o subnível mais energético. Bom, letra E. Os ametais citados pertencem ao grupo dos halogênios e possuem 7 elétrons na camada de valência. Quem é halogênio, que é da família 7A, sim, possui 7 elétrons na camada de valência. Só que o selênio, que é um ametal, ele é da família 6A. Então, ele vai ter 6 elétrons na camada de valência e não 7.
Beleza? Então vamos adiante. Então, resposta aqui, ó, letra C, de coração. Letra C, de coração. Vamos adiante. Number 3. Vamos lá. Cloro, bromo e iodo são elementos químicos classificados como halogênios. Ponto. Logo, eles... Então, vamos lá, né? Todos os halogênios, qual que é a característica dos halogênios? Vamos ver aqui. Eles localizam-se no mesmo grupo ou família da tabela periódica? Uai. É ou não é, pessoal? Se eles são aqui, ó, todos halogênios, eles pertencem sim ao mesmo grupo ou à mesma família, né? Resposta letra A. Já tá certo aqui, ó. Vamos ver a letra B. Estão no mesmo período? Não, né, pessoal? O período são as linhas, né? São as linhas. O que é família? As famílias são as colunas na tabela. Então tá falso. Letra C. Possui o mesmo número atômico? Negativo, avó. Né? Porque o que é o número atômico? O número atômico é a quantidade de prótons que cada elemento químico vai ter. Né? Se tiver o mesmo número atômico, todos seriam o mesmo elemento químico. E a gente vê aqui, ó, que cloro, bromo e iodo são elementos químicos diferentes. Né? Outro aqui, ó, são isótopos entre si. Essa letra E, ela tá falando a mesma coisa que a letra C, né? Mesmo número atômico é quem são o quê? São os isótopos. Cloro, bromo e iodo não são isótopos entre si. Por quê? Porque são elementos químicos diferentes com números atômicos diferentes. E a letra D, né? Por que ela está falsa? Porque ele está dizendo aqui ó, que apresentam a mesma eletronegatividade. Pessoal, a gente vai ver no futuro aí as propriedades periódicas e uma delas é a eletronegatividade. Né? E a eletronegatividade, ela muda de átomo para átomo, tá bom? Então, esse item aqui também fica sendo falso. Resposta da 3, letra A, de amor. Vamos lá, número 4. Na versão moderna da tabela periódica dos elementos, estes estão organizados em grupos e períodos. A posição de cada elemento na tabela deve-se à sua estrutura eletrônica e, como resultado, as propriedades químicas ao longo de um grupo são bastante similares. Isso é verdade. A seguir, são fornecidas informações sobre as propriedades químicas, além da ocorrência natural relacionadas a elementos representativos. Quais são os elementos representativos? Tchan, 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 tchan. São os elementos pertencentes às famílias A ou aos grupos A, beleza? Então, ó, quanto a isso, numere a coluna 1 de acordo com a sua correspondência. A coluna 2, desculpe, né? Então, numerar a coluna 2, né? Essa aqui é a coluna 2, de acordo com a sua correspondência na coluna 1. Então, vamos lá, galera. Então, aqui, ó. Vamos lá. Item 1. Item 1 da coluna 1. Encontrado na natureza em rochas e minerais argilosos, possui 4 elétrons na camada de valência. Olha isso, possui 4 elétrons na camada de valência. O produto da reação da substância com oxigênio produz um sólido insolúvel, cuja temperatura de fusão é aproximadamente 1.700 graus Celsius. Pessoal, qual desses elementos aqui, ó, é o único que vai apresentar 4 elétrons na camada de valência? Qual desses aqui, hein, pessoal? É quem for da família 4A, né? Então, vamos lá, ó, o bora da família 3A, o flúor da família 7A, nitrogênio da 5A e enxofre da 6A. Sobrou quem? Sobrou o silício. Então, aqui ó, vai ser o número 1. Beleza. Vamos lá para o 2. Ó, produzido industrialmente pelo resfriamento do ar. Ó, então, uma substância que pode ser o quê? Né? É um elemento que pode formar uma substância gasosa, não é isso? Atenção. Sua substância pura é bastante inerte em função da tripla ligação que une os átomos. Pessoal, essa substância vai ser quem? Né? Qual deles aqui eu poderia formar um gás? O flúor e o nitrogênio, não é? Só que ele está falando aqui ó, que é obtido a partir do resfriamento do ar. E essa substância é de fato o gás nitrogênio, certo?
O gás nitrogênio, pessoal, ele é um gás que produz uma atmosfera inerte. O gás nitrogênio ele é muito pouco reativo. O ar ele está perplexo, ele está cheio de gás nitrogênio. O gás nitrogênio, quando a gente inala, ele entra pelos nossos pulmões e da mesma maneira que ele entra, ele sai. Por quê? Porque ele é pouco reativo. Ele não reage devido a essa tripla ligação, né, que une os átomos de nitrogênio. A gente vai aprender mais na frente, né, que o gás nitrogênio ele vai ter essa estrutura aqui, ó, de um átomo de nitrogênio ligado a outro por meio de uma tripla ligação. Então vamos adiante. Número 3 aqui, ó. Encontrado em minerais que ocorrem em áreas vulcânicas, sendo o mineral primário a ulexita. É largamente utilizado na fabricação de vidros. Bom, pessoal, né? Essa substância que ele está tratando aqui, ó, é de fato o boro, né? Existem vidros que são conhecidos como vidros de borosilicato, né? Então, essa substância aqui, ó, 3, vai ser o boro, beleza? Agora o item 4. Não é encontrado na natureza de forma elementar, mas somente combinado com outros elementos. Ocorre na crosta terrestre na forma de rochas. Tanto a sua substância pura quanto o seu hidreto apresentam-se como moléculas binárias, ou seja, moléculas com apenas 2 átomos, contendo uma única ligação simples. Bom, essa substância que ele está tratando aqui, ó, ele está falando ainda mais, ó, em condições ambiente, ambos os gases são corrosivos, né? Tanto o hidreto como, né, a substância pura deste elemento químico. Galera, essa substância aqui, ó, que vai fazer somente uma única ligação simples, esse elemento químico aqui vai ser da família 7A ou da família 1A. Como ele está dizendo que vai formar um hidreto, né, o hidrogênio ele já está na família 1A, então não vai ser ele. Né, vai ser quem? Vai ser o flúor. E, de fato, o flúor é uma substância cujo hidreto que ele produz, né, o HF, é uma substância muito corrosiva. Né? O HF, o hidreto de flúor, quando colocado em meio aquoso, produz um ácido, e esse ácido ele é tão forte, pessoal, que ele marca até vidro. Né? O vidro é um material utilizado por ser muito inerte, não reage com quase nada. Só que o hidreto de flúor, né, fluoreto de hidrogênio, na sua forma aquosa, sim, ele é capaz de reagir com o vidro. Certo? Agora vamos lá, ó, o item 5. Né, ocorre na natureza, principalmente na forma combinada em rochas, sendo a pirita. O que é a pirita? Quem conhece a pirita vai saber falar aí, ó, que é um metal amarelo, e ele parece com ouro, só que não é ouro. Então ele é conhecido como sendo o ouro de tolo. Né? É um metal que parece ouro, porém não tem o valor do ouro. Né? É o ouro de tolo. Certo? Vamos lá. No entanto, o gás natural e o xisto também são fontes naturais desse elemento. Ocorre na natureza em pelo menos 5 estados de oxidação. Né? Estados de oxidação são os NOx, né? É o NOx que o elemento vai apresentar. Galera, vocês ainda não sabem o que é NOx, né? Ainda não sabem falar a respeito disso. Mas essa substância aí que ele está tratando no texto é a pirita, ela é nada mais, nada menos do que o sulfeto de ferro, certo? Qual que é a substância aqui, ó, o elemento representativo? O ferro não é, porque o ferro é um elemento de transição. Estamos falando aqui do sulfeto, do enxofre, certo? O símbolo é S. Então, aqui fica como sendo 5, o enxofre. Beleza, turma? Então, a melhor resposta aí, ó, seria o quê? Seria a letra B. Eu estou olhando aqui na minha lista, né, que letra B é a sequência 3, 1, 4, 2 e 5. Beleza, turma? Então, vamos adiante. Bom, vamos lá.
Aí o PAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, aprovou recentemente o nome de Copernício, de símbolo CP e número atômico 112, para o novo elemento da tabela periódica. O CP é produzido por fusão nuclear quando um alvo de chumbo é bombardeado por íons de zinco, sendo 277 vezes mais pesado que o hidrogênio. Beleza? Olha, pessoal, qual que é a massa do hidrogênio? Se a gente for olhar lá, o hidrogênio ele tem massa de 1, né? Massa atômica de 1 U. Então, se ele é 277 vezes mais pesado, é porque ele vai ter massa de 277 U. Entenderam? Isso aqui é a massa de quem? Isso aqui é a massa do elemento copernício, né? Estamos identificando aqui os mistérios. Beleza. Ó, como esse elemento decai após 1 milésimo de segundo, sua existência só pode ser provada com a ajuda de métodos de análise extremamente rápidos e sensíveis. Analise a veracidade, verdadeiro ou falsidade das proposições abaixo sobre o elemento químico copernício. Bom, ele será alocado no grupo 12 e no 7º período da tabela periódica. Bom, galera, vamos lá? Vamos fazer a distribuição eletrônica aqui desse elemento químico, ó. 1s2. Professor, mas a gente vai distribuir 112 elétrons? Sim, vamos. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, desculpe, cometi uma gafe, 2p6, depois 3s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, ó a setinha, vamos lá, 4d10, depois 5p6, 6s2, 4f14, vamos contar quantos elétrons, pessoal? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, até aqui, ó, deu 70, não é isso? Até aqui deu 70, vamos lá. 3D10, 4PC, ou 6PC, 5D10, né? 5D10, 6P6, depois 7S2. Então, que deu 70, não é? 80, 88, 90. Não é isso? Agora aqui, ó, quantos, pessoal? 90, 4F14, 104, não é isso? E agora? D, 104 para 112, D8. É isso, turma? Vamos conferir? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56. 56 mais 14, 70. 80, 86, 88. 88 mais 14, 102, não é? 102. Ah, então aqui na verdade não D8, e sim D10. Então, pessoal, já fica a dica, né? Enquanto vocês forem fazendo a distribuição eletrônica, confiram, né? Para não cometer nenhum engano. Então, aqui fica sendo o quê? D10, não é isso? Como é que a gente conta a família dos elementos representativos? A gente conta os elétrons, a gente soma os elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético. Não é isso? Então, sim, ó, 2 mais 10, 12. Então, podemos afirmar que ele vai estar no grupo 12? No grupo 12? Sim, isso é uma verdade. E ele vai estar no 7º período. Quantas camadas ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verdade. Então, grupo 12, 7º período. Vou marcar um V de verdadeiro aqui.
Seus elétrons no estado fundamental estão distribuídos em 6 níveis principais de energia. Galera, quantos níveis aqui ele tem? Nós já contamos, né? São quantos? São 7 e não 6. Então, esse item está falso, fake news. Olha o que ele está falando aqui, ó. 1 mol de átomos de copernício tem o dobro da massa de 1 mol de átomos de ferro. Tudo bem que às vezes ainda não temos falado sobre o que vem a ser o mol, né? Mas imagine aqui, ó, a massa dele, a gente já viu que é 277, porque o próprio enunciado contou, né, que ele era 277 vezes mais pesado do que o hidrogênio. Não é isso? Agora, e a massa do ferro? Vamos voltar aqui na tabela periódica. Olha a massa do ferro aqui, ó. A massa do ferro está por volta de 56, né? 55,8, 56. Galera, o dobro de 56 é quanto? Né? 56 vezes 2 dá 112. Isso aqui, ó, 277. Opa, cadê aqui? Aqui, ó. 277 é o dobro de 56? Não, não é o dobro. Então, esse item também fica falso. Beleza? Então, a melhor resposta aqui, ó, VFF é qual? VFF é a letra B, não é isso? VFF. Tá certo? Tudo bem? Então tá. Vamos ver se a gente faz mais um? Vamos fazer mais um aqui, ó. Olha só. Número 6. Os elementos X e Y apresentam as seguintes configurações eletrônicas. Beleza. X apresenta as seguintes configurações eletrônicas. Então, a configuração, essa aqui é de quem, hein, pessoal? Essa é de X e essa aqui é de Y, porque ele falou X e Y e agora falou o quê? Respectivamente, não é? Então, isso aqui é de X e essa aqui é do Y. Só para marcar. Assinale a alternativa que apresenta o período e a família que se encontram estes elementos. Então, vamos lá. Ó. Os elementos X e Y pertencem à quarta família. O elemento X pertence ao período 0 e o elemento Y pertence ao período 1A. Bom, galera, ele está falando período 0 aqui, né? Período 0 e período 1A. Gente, a gente não chama período 1A. A gente fala família 1A. Certo? Então, esse item aqui, ó, ele já está automaticamente falso. Beleza? Item A está falso. Os elementos X e Y pertencem à mesma família e ao mesmo período. Galera, eles pertencem ao mesmo período? Para pertencer ao mesmo período, tem que ter o mesmo número de camadas na distribuição eletrônica. Esse aqui, ó, o elemento X, ele tem o quê? Ele tem elétrons até a quarta camada. Estão observando? E o elemento Y também, até a quarta camada. Então, eles pertencem ao mesmo período? Eles pertencem ao mesmo período? Sim, ao mesmo período, sim. Agora, eles pertencem à mesma família? Não, né, galera? Porque na camada de valência, o elemento X ele tem 2 elétrons mais 6, totalizando quantos? 8. Este elemento aqui, ó, o X é da família ou do grupo 8A. Não é isso? E o elemento Y, por sua vez, ele apresenta só um elétron na camada de valência. Qual que é a família dele? Família 1A. Beleza? Então, isso aqui também está o quê? Também está falso. Letra C. Os elementos X e Y pertencem ao quarto período. Ó, verdade, a gente já viu que eles pertencem ao quarto período, não é isso? O elemento X é um gás nobre? Ó, sim, é um gás nobre. Por quê? Porque os gases nobres terminam com 8 elétrons na camada de valência, família 8A. Tá verdade. E o elemento Y pertence à família dos metais alcalinos? Galera, qual que é o nome da família 1A, hein? Qual que é o outro apelido que a família 1A recebe? Sim, metais alcalinos. Então, a resposta para essa questão é a letra C. Né? A letra C é o item
verdadeiro. Beleza? Vamos ver os demais aqui, ó. Os elementos x e y pertencem ao terceiro e primeiro períodos? Não, é falso. Eles pertencem ao quarto período, já vimos. Letra E. Os elementos x e y pertencem aos períodos sexto e primeiro? Não, também está o quê? Também está errado, né, pessoal? Então tá bom, ficou aqui como resposta a letra C de coração, não é? Galera, então vejam bem, vamos encerrar a nossa aula por aqui, porque o nosso tempo já se foi. Na próxima aula a gente continua a correção da lista, tá bom? E tentem aí, de alguma maneira, resolver os exercícios. Beleza? Deixa eu dar um tchauzinho aqui para vocês. Tchau, espero que tenha dado tudo certo. Qualquer coisa, postem dúvidas na plataforma. Tá bom? Então, no mais é isso. Um abraço a todos, se cuidem e até breve. Tchau, tchau, pessoal.